Então, meus amores, nós estamos prontos para começar. A prof. Escondeu todos os vídeos, inclusive o meu, porque se o meu vídeo ficar aqui na frente, vai atrapalhar vocês de verem o livro e as ilustrações e lerem com a prof. Os textos, né, que estão aqui. Então, eu tirei todas as câmeras, tá? Desativei todos os microfones e nós vamos começar a fazer a leitura do livro Um Tamanduá no Meu Jardim. Esse livro foi escrito por Vander Oliveira e ele foi publicado pela Casa Publicadora Brasileira. Visita inesperada. Era domingo e o pai de Marcela queria dormir até mais tarde, até meio-dia se pudesse. Mas um grito veio do jardim, bem debaixo da janela do quarto dele: Mãe! Mãe! O pai acordou assustado, mas como não ouviu mais nada, fechou os olhos e tentou dormir novamente. Silêncio. Pegou no sono e acordou depois de algum tempo, com vozes que se aproximavam do quarto. Pai, pai, olha o que eu encontrei! Marcela, acompanhada da mãe, trazia um bicho. Sua mão acariciava a cabeça do animalzinho. O que é isso, meu amor? Perguntou a Denise. Marcela estava eufórica. O pai esfregou os olhos, um pouco ofuscados pela claridade. Não conseguiu definir o que havia nos braços de Marcela. Posso ficar com ele? O pai esfregou os olhos novamente, colocou os óculos e olhou atentamente o bicho que estava nos braços da menina. Era um filhote de tamanduá. Um tamanduazinho. Como ele veio parar aqui? Perguntou espantado. Encontrei no jardim. Posso ficar com ele, pai? Denise olhou para o marido com um olhar de reprovação, mas o animalzinho logo conquistou a simpatia do pai de Marcela. Vamos, filha, vamos fazer uma casinha para ele. A mulher, que agora já acariciava também a cabecinha do bichinho, virou-se para o marido e lançou mais um olhar de reprovação, que dispensava palavras. Mesmo assim, o pai levantou-se, correu para o banheiro, lavou o rosto, escovou os dentes e se dirigiu para o quintal, acompanhado da filha e da mulher. Vamos ver onde podemos fazer uma casinha para o tamanduá, Marcela. Casa para o novo amigo. De pijama pelo jardim, o pai procurava o melhor lugar para fazer o cercadinho. Marcela seguia atrás, com o animalzinho aconchegado ao peito, enquanto ia roçando o queixo na cabecinha dele. Estava deslumbrada com a possibilidade de ter um bichinho de estimação. Já tivera um cachorrinho, mas ficou doente e morreu. Depois, nenhum outro cachorro poderia ficar na casa, porque morreria também por causa do vírus, parvovirose, que ficara no ambiente. Passarinho tinha que ficar preso na gaiola e ela tinha dó. Peixes teve dois, mas morreram também. Gato dava alergia. Agora veio essa coisinha linda de focinho comprido e olhos brilhantes, com um rabo muito grande e diferente de tudo que já tinha visto. O pai, alheio aos olhares de reprovação da mulher, analisava cada canto do jardim. Aqui fica bom, Marcela. Mas pega muito sol à tarde. Vamos ver do outro lado, debaixo do manacá. Era uma cena engraçada. O pai de pijama listrado caminhando a passos largos. A filha correndo atrás aos pulinhos. O animalzinho se balançando em seus braços, com a cabeça sempre encostada ao queixo dela. E a mãe, por último, com as mãos na cintura, brava, porque previa os problemas que poderia ter com aquele bicho em casa. Aqui está bom, Marcela. Tem sombra e a gente põe uma vasilha de água para ele beber. Pai, e comida? O que ele come? Ração? A gente dá ração de cachorro para ele. Não, ração de cachorro não. Eu dou bolacha. A ingenuidade do pai só perdia para a da filha. Então a mãe interveio. Vocês estão malucos? Vocês não, Paulo. Você. Onde já se viu ter um bicho desses em casa? Isso é do mato. Não chama de isso, mãe, reagiu Marcela. E olhando para o bichinho, você não é isso, né? O pai
Coçando a cabeça, como sempre fazia diante de um grande dilema, num gesto também automático, tirou os óculos e limpou as lentes com a barra do pijama. Aproximou-se do animalzinho. Olhou com atenção, como se analisasse o motor de um carro. Era assim que Marcelo via de vez em quando, debruçado sobre o capô aberto do carro. Pensando bem, ração de cachorro não, vamos dar ração de coelho. Aproximou os olhos do focinho do bicho e descobriu um grande problema. Agora a opinião da mãe se fazia necessária. Denise, olha o tamanho da boca dele. O que vamos fazer? Pois é, agora posso falar, né? Olha o tamanho da boquinha dele. O que será que ele come? Paulo, isso é um tamanduá. Não sabe que ele come formiga? Tadinho, ele é tão bonitinho. As formigas picam a boquinha dele. Vamos dar bolacha mesmo, pai. O pai não tinha percebido ainda a voz da razão. A mãe era a única que parecia estar no mundo real. Enfim, sabendo que aquilo se resolveria com o tempo, ela foi para dentro cuidar dos afazeres, pois era domingo e seus sogros viriam almoçar com eles. Pai e filha ficaram ali, planejando como fazer o cercadinho. Finalmente, para aumentar a satisfação da menina, o pai pôs mãos à obra. Pegou umas madeiras, serrote, martelo, pregos e até um esquadro. Podia ser meio teimoso, mas era caprichoso também. Mais visitas. A menina observava satisfeita o pai medindo, serrando e pregando. Parecia que o tempo não passava. Mas logo ouviu a buzina do carro do avô e correu para o portão. Olha, avô! Marcela, cuidado! Espera o avô entrar! Gritou a mãe lá de dentro. O avô estacionou, desceu do carro e aproximou-se da menina. Bom dia, meu docinho de coco. Mas o que é isso? Um tamanduá? É, eu o achei no jardim. Vamos ficar com ele. O avô não fez cerimônia. Meu amorzinho, a gente não cria tamanduá em casa. Tem que levar para um centro de recuperação de animais silvestres. E dirigindo-se ao filho, grita dali mesmo. Paulo, onde achou esse tamanduá? Oi, pai, ele apareceu no jardim. Já estou fazendo um cercadinho aqui debaixo do manacá. Você tá maluco, Paulo? Isso é bicho do mato. Vamos levar para a fazenda e soltar. Pronto! Foi um balde de água fria. A fisionomia de Marcela mudou, prevendo que seu sonho de ter um bichinho iria se desfazer. O avô voltou-se para ela e percebeu que o mal já estava feito. Duas lágrimas desceram pelo rosto da menina. Não fica triste, Marcela. A gente leva o tamanduazinho para um lugar onde há muitos amiguinhos. Ele é apenas um filhote e precisa de companhia. Marcela não estava gostando da ideia do avô. Então voltou-se para o pai. Pai, não é que a gente vai cuidar dele e ele vai ficar feliz aqui? Antes que o pai pudesse responder, a avó, que tinha ido à cozinha deixar algumas coisas, chegou e foi logo falando. Mas que coisinha mais linda! Marcela, onde você arranjou esse tamanduazinho? Apareceu no jardim, vó. Vamos ficar com ele. O papai já está fazendo um cercadinho. Que gracinha! Vem com a vovó. O bichinho passou do colo de Marcela para o da avó. O olhar triste de Marcela a deixou emocionada, de modo que ela o aconchegou bem junto ao peito e, com a sabedoria natural de toda avó, diagnosticou: esse bichinho não está bem, precisa se alimentar. É muito novinho, como será que veio parar aqui? Não tenho a mínima ideia, interveio o pai, já suado, com o pijama sujo e o polegar esquerdo na boca. Mas ele já me rendeu uma boa martelada no dedo. A mãe, que até então estava alheia aos acontecimentos, falou lá de dentro da cozinha. Paulo, vem ver uma coisa aqui. Ele saiu, deixando os avós e a neta com o tamanduazinho. Lá dentro, uma conversa amigável teve início. Paulo, meu amor, onde já se viu criar um tamanduá em casa? Esse bicho é do mato. Temos que levá-lo para um centro de recuperação. Você pode se complicar mantendo esse animal aqui. Denise, eu sei disso, mas o animalzinho não está bem. Precisamos cuidar dele pelo menos até amanhã, quando puder consultar o veterinário. Mas e o cercadinho? Por que você está construindo? Eu já terminei o cercadinho. Imagine se eu digo para Marcela que vamos levar o bicho embora. O plano é o seguinte:
Fiz o cercadinho para manter o tamanduá longe dela, mas bem cuidado. Ela pode olhá-lo pelo lado de fora. Amanhã procuro o veterinário e vejo o que ele acha. Depois, encaminhamos o tamanduazinho para um local onde ele possa se recuperar. Tudo isso com a Marcela acompanhando. Ah, se é assim, tudo bem. Os animais lá, nós aqui. Enquanto os pais conversavam, os avós e Marcela observavam o bicho. Sabia que um tamanduá come mais de 30 mil formiguinhas em um dia, Marcela? Perguntou o avô. Eu pensei que elas picassem a boquinha dele. Como ele come as formigas? Perguntou curiosa. Olhe bem a boca dele. E o focinho comprido? A língua dele é muito comprida e tem uma cola. Quando enfia a língua no formigueiro, as formigas grudam. Então, ele põe a língua de volta dentro da boca e engole todas elas. As formigas não picam a língua dele? Se picam, ele nem deve sentir. E ele nem mastiga. O avô, que mora na fazenda e conhece bem os animais do cerrado, falou coisas que deixaram Marcela ainda mais apaixonada pelo tamanduá. Ele nem tem dente, Marcela. Engole sem mastigar. E esse é filhotinho, né? É. Ele deve estar com fome. Como vamos dar formiga para ele? Olha, Marcela, a gente não sabe como cuidar dele. Pode ser ruim dar outro tipo de comida. Depois do almoço, a gente procura um formigueiro na fazenda para ver se ele come. Marcela estava eufórica por ter um bichinho, mas teria muito que aprender ainda sobre o tamanduazinho. Porém, não sabia do plano do pai. Ele deveria fazer tudo com muito cuidado para não desapontar a filha. Chegou a hora do almoço. A avó colocou cuidadosamente o tamanduazinho num canto do cercado, à sombra do manacá. À mesa, a conversa não poderia ser outra. O tamanduazinho que apareceu no jardim. Os pais e os avós falaram sobre os hábitos dos animais silvestres e contaram histórias de sua infância. Marcela ouvia e ficava cada vez mais encantada com a diversidade de animais e suas peculiaridades. O avô falou sobre um lobo-guará que sempre ia à sua varanda procurar comida. Toda noite ele chegava e comia sobras de frutas colocadas para os passarinhos. No começo, ele chegava bem devagar, com medo. Aos poucos, foi ficando mais corajoso, até não se assustar mais com a presença das crianças da casa. Mas quando chegava um adulto, ele se afastava. Isso foi há muitos anos. Hoje, infelizmente, quase não existem lobos-guarás na fazenda. Por isso, quando vê um, o avô fica observando e lembrando todos os tempos de criança. Mas o lobo não ataca, avô? Não, meu docinho de coco. O lobo-guará é muito tímido. É como uma criança envergonhada. Sabia que ele come até insetos? Mas há histórias que dizem que o lobo é mau. Não, Marcela. Quando eu fiquei adulta, entendi a injustiça que fizeram com os lobos por causa dessas histórias. Toda vez que um lobo era encontrado, o coitado era morto. Mas conseguiram provar que o lobo não é um animal perigoso, principalmente o lobo-guará. Lembra das onças, pai? Perguntou Paulo. Lembro, mas com tristeza por ter caçado algumas. Hoje me arrependo de ter feito aquilo com elas. Então, com voz triste, o avô contou sobre as caçadas que fizera, em que as onças eram as principais vítimas. Marcela não perdia uma palavra. Os olhos fixos no avô revelavam uma curiosidade cada vez maior sobre os animais silvestres, mas não hesitava em interromper com perguntas. Mas a onça pega a gente, vô? Não, Marcela, a onça até foge das pessoas. Ela só ataca alguém se estiver com medo, acuada ou se for para defender os filhotes. O que é acuada, avô? É ficar sem ter como fugir. O medo é tão grande que ela ataca a pessoa como um modo de se defender. E aí não tem como escapar de suas garras e dentes afiados. Mas então, por que o senhor caçava onças, vô? Naquela época, elas atacavam os bezerros e nós entendíamos que eram perigosas para as pessoas. Mas elas só atacavam os bezerros porque a fazenda estava no território de caça delas. Nós, humanos, é quem estávamos invadindo o espaço delas. Então, como os animais que serviam de alimento para elas desapareciam, elas precisavam se alimentar dos bezerros, que não sabiam se defender.
Coitados dos bezerros, vô. E coitadas das onças também. Elas nem tinham mais comida. E coitados dos animaizinhos que elas comiam. A mãe, que até agora ouvia tudo calada, explicou. Na natureza é assim, Marcela. Os animais silvestres não são como os animais domésticos, que demonstram sentimento pelas pessoas. Tudo o que fazem é por instinto, para se manter vivos e se reproduzir. O que é instinto, mãe? Paulo, explica para Marcela, você tem mais jeito. Marcela, imagine que cada animal é como um robozinho, que precisa fazer certas coisas para se manter funcionando. Então, tudo que ele faz é para se manter vivo. Está tudo programado no cérebro dele. Não é como as pessoas que criam coisas novas, que sentem amor, alegria, tristeza, que têm amizade, entendeu? Agora entendi. Mãe, a senhora já viu animal do mato assim de pertinho? Não, filha, eu fui criada na cidade. Quando era criança, fazia excursão ao zoológico. Eu gostava de ver os macacos, eles são muito engraçados. Agora era a vez da mãe de Marcela contar suas histórias. Ela disse que uma vez chegou muito perto da jaula dos macacos para dar uma banana a eles. De repente, um mais esperto agarrou a mão dela e não queria soltar. Foi um susto daqueles. A avó, por sua vez, contou que gostava de ver as araras, os papagaios, os tucanos e os canarinhos, que pousavam nas árvores perto de sua casa. Ela, assim como o esposo, foi criada em uma fazenda. Havia um coqueiro que atraía araras e papagaios. Toda tarde era um barulho e ela contava quantas aves vinham de cada vez, levando o amigo para almoçar fora. O almoço naquele domingo foi prazeroso. Marcela nunca tinha ouvido tanto sobre animais silvestres. À tarde saiu com os avós, conforme o combinado. Pegaram o tamanduazinho e o levaram para comer formigas. Chegando na fazenda, foram ao pasto, onde havia um grande formigueiro. Como ele sabe que tem formiga aqui, vô? O tamanduá tem um nariz muito bom, Marcela. Ele sente o cheiro das formigas. Colocaram o animalzinho perto do formigueiro e logo ele começou a farejar. Como ele vai encontrar as formigas, vô? Está vendo o tamanho das unhas dele? Suas garras são muito fortes para cavar. Espere que daqui a pouco ele começa. De fato, o bichinho enfiou suas fortes unhas na terra e cavou um buraco. Em poucos instantes, as formigas apareceram. O tamanduá enfiou o focinho no buraco e ficou parado por um tempo. De repente, ergueu a cabeça, mudou de lugar e cavou novamente. Fez da mesma forma, enfiou o focinho, esperou um pouco e cavou noutro lugar. Nem dava tempo de ver sua língua cheia de formigas. Ficaram ali por quase meia hora, até que o tamanduazinho encerrou seu almoço e andou de um lugar para o outro, perto deles. Os avós de Marcela já estavam imaginando a decepção que a menina teria quando ele desaparecesse na pastagem, mas não foi isso que aconteceu. Ele voltou para perto deles e deitou cobrindo a cabeça com a cauda. Resolveram aguardar um pouco mais, sem coragem de ir embora e deixá-la ali sozinho. Marcela achou engraçado ele se cobrir com a cauda. Por fim, sugeriu que voltassem para casa. Os avós se entreolharam, um adivinhando o pensamento do outro, e decidiram levar o tamanduazinho de volta. Todo doente precisa de médico. A fazenda não era muito distante. Logo chegaram em casa e encontraram o Dr. André na varanda com os pais da Marcela. Boa tarde, Dr. André, cumprimentou o avô. Doutor André, quanto tempo! E a Salete, como está? Não quis vir? Cumprimentou a avó da Marcela. Boa tarde, seu Francisco. Boa tarde, dona Adelaide. Vim sozinho. A Salete foi atender uma paciente, uma égua que vai parir a qualquer momento. Vim ver o tamanduá. Parece que ele gostou da Marcela. A menina carregava o tamanduazinho. Ele está com a barriguinha cheia, doutor André. Comeu bastante formiga, afirmou Marcela. Pois então, ele comeu bem e, para nossa surpresa, ficou rodeando a gente, depois deitou perto da Marcela, informou Dona Adelaide. Isso não é muito comum. Acho que ele gostou mesmo da Marcela. O normal é desaparecer no mato. Então, André, o que você sugere? Perguntou o pai de Marcela. Denise, sempre calada, só observava. Marcela, traga-o aqui. A menina desconfiou de que estavam tramando alguma coisa e que poderia ficar sem o animalzinho.
Afinal, o veterinário estava muito sério, muito diferente do Dr. André que ela conhecia. Marcela, ainda bem que fiz o cercadinho, porque o tamanduazinho vai passar a noite aqui, falou o pai. Isso quer dizer que depois o Dr. André vai levá-lo embora? Não, vou explicar o que vamos fazer. Vamos ver o André examinar o tamanduazinho primeiro. O bichinho, sem reagir, passou das mãos da Marcela para as do Dr. André, que começou a analisar seu corpo. Virou de um lado, virou de outro, afastou os pelos dele em toda a extensão do corpo. Tudo bem aqui, tudo bem aqui. Nenhum ferimento na pele. Estranho, tem que ter alguma coisa, porque não é normal ele não ter ido embora. Outra coisa que não entendo, finalmente observou a mãe da Marcela, é como ele veio parar aqui. Ele já está desmamado, Denise. Pelo tamanho, deve ter desmamado há poucos dias, mas ainda é meio bobinho. Quando vocês disseram que seu Francisco o levou para a fazenda, deduzi que iria desaparecer no mato. Ele ia fugir? Olha, filha, o tamanduazinho, como a mamãe falou, é um bicho que vive no mato. O papai fez o cercadinho para protegê-lo, até que o Dr. André nos dissesse como fazer para colocá-lo de volta no seu ambiente. Então ele não vai ficar com a gente? Não, se ele ficar aqui, pode morrer, sabia? Os animais silvestres não são como o gato ou o cachorro, eles precisam morar no mato, onde encontram sua comida e seus companheiros. E esse tamanduazinho parece não estar bem. Deve estar sentindo alguma dor, senão ele teria ido embora. Coitadinho! Ainda bem que o Dr. André veio hoje. De repente, o veterinário chamou todos para mais perto do bichinho, para mostrar o que tinha descoberto. Venham ver! Encontrei o problema. Todos se apertaram perto do Dr. André e ficaram espantados diante do que viram. Olhem aqui, a patinha está ferida, parece queimadura. Coitadinho! Exclamou Marcela. Então é isso, interveio a avó. Ele conseguiu fugir da queimada. Bem que eu falei que não deviam pôr fogo no mato. É isso mesmo. Denise concordou. Ontem colocaram fogo de novo e quase não dava para enxergar a estrada quando voltei da fazenda. A mãe do tamanduá deve ter morrido ou ele se perdeu dela. O bichinho tinha uma queimadura na patinha traseira esquerda. Devia estar sentindo muita dor. Marcela ficou indignada. A pessoa que pôs fogo no mato é muito malvada. Coitado dos bichos, coitadinho do tamanduazinho. A mãe dele deve estar chorando. Ainda bem que ele veio parar aqui, falou Dona Adelaide. Mas o coitadinho deve ter andado muito. Então ele está fraco, por isso não foi embora. Vou fazer um curativo. Ainda bem que o Paulo fez o cercadinho. Ele vai precisar se recuperar. Queimadas. Tudo agora estava resolvido para o tamanduazinho, mas uma coisa ainda preocupava a todos, principalmente a Marcela: as queimadas. Como ainda era cedo, seu Francisco propôs um passeio diferente, levar Marcela para ver o local da queimada. Todos concordaram, mas Paulo e o Dr. André ficaram em casa, porque queriam assistir ao jogo de futebol na TV. Em pouco tempo estavam na estrada. Rodaram alguns quilômetros até que começaram a surgir pontos negros no mato. As árvores retorcidas do cerrado, com os troncos da cor de carvão, indicavam o estrago que a queimada havia feito. Marcela olhava impressionada, já penalizada, ao ver tudo queimado. Vamos entrar aqui, sugeriu Dona Adelaide. Entre com a caminhonete, meu amor. Seu Francisco diminuiu a velocidade, escolheu um ponto em que dava para manobrar e entrou na pastagem. Dirigiu lentamente por alguns minutos, desviando-se das árvores e dos cupinzeiros. De repente, parou. Vamos descer. Olhem o que eu vi. Desceram curiosos. Seu Francisco voltou alguns passos, seguido pelas mulheres. Marcela corria na frente. Olha! Uma tartaruga! Aproximaram-se do animalzinho parado no meio do mato queimado. Seu Francisco abaixou-se para olhar mais de perto. Num suspiro, lamentou o que viu. Era um jabuti e estava morto. Denise, muito prática, levava uma câmera e não pensou duas vezes. Filmou o bicho e já planejava tomar providências. Coitadinho! Exclamou Marcela com lágrimas nos olhos. Quem pôs fogo no mato é muito mal. Tem que ir para a cadeia. Concordo, disse o avô.
Dona Adelaide afastou-se, caminhando pelo mato queimado. Distanciou-se, procurando mais vítimas da queimada. Denise também se afastou por outro lado, sempre atenta, com a câmera pronta para registrar qualquer novidade. Seu Francisco e a netinha tomaram outro rumo. Assim os quatro andaram por uma longa distância, até que não podiam mais se ver. De repente, Dona Adelaide chamou ao longe: Francisco! Denise! Venham aqui! Estavam tão distantes uns dos outros que só puderam encontrá-la pelo som da voz. Seu Francisco foi o primeiro que chegou, carregando a neta nas costas. Ficaram horrorizados com o que viram. Um filhote de onça, todo chamuscado, mas ainda respirando. O pobrezinho não conseguiu acompanhar a mãe na fuga das chamas. Seu Francisco pegou-o cuidadosamente e todos voltaram correndo para a caminhonete. Em rápidas manobras, seu Francisco voltou para a estrada e ganhou velocidade. Era urgente que se fizesse alguma coisa pelo animal. Felizmente, o Dr. André ainda estava na casa da Marcela e poderia ajudá-los. Em poucos minutos estavam entrando no gramado de casa e Marcela já não podia conter as lágrimas diante do que estava vendo. Desceram apressados. Agora quem levava o animalzinho no colo era a dona Adelaide. Paulo! Dr. André, acudam rápido! Os dois se levantaram espantados e correram ao mesmo tempo para a varanda. Ali estava mais uma vítima da queimada. O Dr. André não perdeu tempo. Decidiu levar o animalzinho para a clínica com urgência. Não sei se vai sobreviver. Do jeito que está, pode ter queimado os pulmões. Nem sei como está vivo. O animal respirava com dificuldade. Tudo foi muito rápido. Em pouco tempo estavam na clínica veterinária, onde o Dr. André tomou providências como hidratar o bichinho e tratar as queimaduras. Marcela observava tudo muito atentamente. Com mais alguns procedimentos que só um médico veterinário saberia fazer, possivelmente a oncinha sobreviveria. Agora era aguardar e torcer para que sobrevivesse. Dr. André acomodou o bichinho, cobriu e informou que tudo era uma questão de tempo e de cuidados. Todos voltaram para casa. Marcela, naquela noite, não conseguia se esquecer dos acontecimentos do dia. Um tamanduá, um jabuti e uma onça. Quantos animais ainda estariam naquele lugar horrível, sofrendo ou mesmo mortos? Uma pergunta ia e voltava em sua mente. Por que as pessoas queimam a casa dos animais? Um novo amigo para Marcela. No outro dia, Marcela mal abriu os olhos e correu para o cercadinho, a fim de ver o tamanduá. Mas ele não estava lá. Marcela voltou correndo para dentro e chamou a mãe. Mãe, o tamanduazinho não está mais aqui. A mãe, que já sabia do que acontecera, chegou até ela, abaixou-se e abraçou-a. Querida, ele foi embora. Com certeza o curativo aliviou a dor e ele pulou a cerquinha. Foi para o mato, a casa dele. Lá ele encontra comida e outros tamanduás. Não chore, não. Saiba que ele pode viver sozinho agora, sem a mãe dele. Existem muitos formigueiros e cupinzeiros por aí para ele se alimentar. Eu gostei tanto dele. Marcela agora estava confortada, depois do que a mãe lhe falara. Eu também gostei dele, filha, mas estou feliz porque você entendeu que ele não pode viver aqui. O vovô disse que sempre vai levá-la para passear na fazenda para procurar sinais que os bichos deixam. Ele sabe onde tem o ninho de perdiz e vai levá-la para ver. O que é perdiz, mãe? A conversa agora tomou outro rumo. Marcela guardou no coração as poucas, mas boas lembranças do dia em que um tamanduá apareceu em seu jardim. Sabia que o bichinho ficaria bem e que ela ainda faria passeios com o vovô e descobriria coisas muito interessantes sobre os animais. Na hora do almoço, veio uma notícia triste. O Dr. André ligou informando que a oncinha havia morrido. Marcela chorou de pena novamente. A mãe precisou consolar a menina, mas uma surpresa a aguardava. A visita do Dr. André no dia anterior foi proveitosa, pois ele informou ao pai da Marcela que já havia passado muito tempo desde que o cachorrinho dela morrera e não havia mais perigo de terem outro em casa. À tarde, quando Paulo voltou do trabalho,
Chegaram também os avós e o pai anunciou: Marcela, abra a porta da caminhonete e pegue uma coisa que o vovô trouxe. A menina correu para a caminhonete e abriu a porta. Lá dentro viu um filhote de dálmata que olhava para ela e balançava o rabinho. Eufórica pegou o bichinho cuidadosamente e o abraçou. O cãozinho, como que aprovando a nova amiga, lambeu sua mãozinha sem deixar de abanar o rabo. Todos foram felizes para a sala, onde a menina e seu animalzinho começaram a brincar. Enquanto brincavam, Marcela pensava no tamanduá, que também devia estar feliz na mata, onde poderia encontrar outros amigos, e entendeu que Deus, em seu grande amor, criou alguns animais que podem viver perto de nós e encher nossa vida de alegria.